Uma pergunta que deve ser feita é: por que nós vemos na Bíblia, até mesmo na idade contemporânea, pessoas sofrendo muito pelo Evangelho e morrendo de formas horríveis? A resposta é pelo fato deles simplesmente amarem a Deus e porque entenderam que sem a presença dele não conseguem ser nada e tudo que eles conquistaram foi por pura graça de Deus e não porque eles mereciam. E uma dúvida muito intrigante é formada quando pensamos sobre como eles chegaram a esta conclusão. Como alguém aceita sofrer, ficar preso e até mesmo morrer por algo que muitos acham uma mentira? Como eles aceitaram ser perseguidos e mortos de forma tão brutal? Esse é um assunto muito amplo na questão de discernimento e vida com Deus de cada uma dessas pessoas, e também o que eles entendiam sobre a vida. A paz do Senhor Jesus, eu sou o Cristão DG e é isso que veremos nesse vídeo. Como era a vida íntima com Deus dessas pessoas? Uma pessoa que podemos citar para dar início a esse tópico é o profeta Daniel. Sua história é encontrada no Antigo Testamento, onde possui seu próprio livro. Daniel viveu mais precisamente no ano 605 a.C. Isso aconteceu no período do cativeiro babilônico, quando muitos judeus foram levados como prisioneiros após a destruição de Jerusalém. Daniel foi levado cativo para a Babilônia quando ainda era jovem, durante a primeira invasão de Jerusalém por Nabucodonosor, o rei da Babilônia. E lá no palácio, jovens foram escolhidos para servir e aprender a língua e a cultura dos babilônios. O profeta Daniel conseguiu se tornar governador da Babilônia, graças a um dom que Deus deu a ele, um dom de interpretar sonhos e visões. O rei Nabucodonosor teve um sonho que ninguém conseguia interpretar. Daniel orou a Deus e recebeu a revelação do sonho. Quando ele explicou tudo corretamente, o rei ficou impressionado e o rei colocou no alto cargo e o cobriu de muitos presentes. Fê-lo governador de toda a província da Babilônia e chefe de todos os sábios. Assim, Daniel se tornou um alto oficial do governo babilônico, mesmo sendo estrangeiro. Daniel serviu como sábio e conselheiro em 3 impérios diferentes: Império Babilônico, sob Nabucodonosor e Belsazar, Império Medo-Persa, sob Dário, o Medo, e Império Persa, sob o Ciro, o Persa. Daniel tinha o hábito de orar 3 vezes ao dia e nunca deixava de orar. Ele era um dos 3 ministros principais do reino do rei Dário e ele era o mais sábio e honesto de todos. Por isso, o rei planejava colocá-lo como chefe de todo o império. Os outros líderes ficaram com inveja e procuraram algo de errado que Daniel tivesse feito, mas não encontraram nada, porque ele era fiel e justo. Então eles disseram: nunca encontraremos nada de errado contra Daniel, a menos que seja algo relacionado à lei do Deus dele. Os ministros invejosos de Daniel convenceram Dário a assinar a lei que dizia que ninguém poderia orar a outro deus ou pessoa, exceto ao rei, durante 30 dias. Na lei dos medos e persas, uma vez assinada, nenhuma lei podia ser revogada, nem mesmo pelo rei. E Daniel, sabendo disso, não aceitou essa lei e foi orar a Deus, como fazia todos os dias. Os invejosos o flagraram orando e foram contar ao rei. O rei ficou muito triste, porque gostava de Daniel, mas não podia mudar a lei. Então Daniel foi lançado na cova dos leões. O rei disse a ele: o seu Deus, a quem você serve continuamente, que ele o livre. Mas durante a noite, Deus enviou um anjo e fechou a boca dos leões. Quando o rei foi até a cova de manhã, encontrou Daniel vivo, sem nenhum ferimento. Daniel disse: o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum. Daniel era um homem de oração e soube usar o dom de interpretações que Deus deu a ele. Mesmo sabendo que poderia morrer, ele não hesitou em orar e não ligou para as consequências, pois sabia que não podia negar a Deus. Deus o abençoou tanto, ele não podia deixá-lo naquele momento. Daniel teve coragem e confiou em Deus. Creio que Daniel não ligou se ia morrer ou não, pois de qualquer forma, estando vivo ele ia adorar a Deus, e estando nos momentos de angústia, como na cova dos leões, ele também ia adorar a Deus. Daniel é o exemplo de que devemos buscar a Deus e orar sempre, pois nos momentos de angústia e medo saberemos que Deus está conosco. Ter uma vida de intimidade com Deus é importante e transforma as pessoas ao nosso redor. As pessoas daquela época não tinham vergonha de Deus. Muitos cristãos, quando estão em suas rodas de amigos que também são cristãos, se expressam e não sentem vergonha de falar sobre Jesus. Mas quando estão sozinhos ou em rodas de pessoas não cristãs, sentem vergonha e às vezes nem aparentam ser cristãos. Pessoas que podemos citar nesse vídeo são os apóstolos de Cristo.
Pedro, João, Filipe, todos eles viveram o evangelho e viajaram para lugares especialmente na missão de pregar o evangelho. Eles viveram com Jesus por 3 anos e não conseguiam deixar de falar daquilo que viram e ouviram. Eles também não iam desobedecer à ordem de Jesus sobre pregar o evangelho. Na Bíblia, vemos Pedro e João sendo levados ao Conselho Superior dos Judeus depois de curarem um homem coxo na porta do templo. Pedro pregou sobre Jesus e sobre a ressurreição. E na frente do conselho, Pedro e João falaram muito bem. E os membros do conselho ficaram admirados com a coragem de Pedro e João, pois sabiam que eram homens simples e sem instrução, e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Pedro e João não tinham formação religiosa nem estudos rabínicos, como os mestres da lei do conselho. Mesmo assim, falavam com autoridade, confiança e sabedoria, porque estavam cheios do Espírito Santo. O conselho ficou impressionado com a coragem deles e, como o milagre era evidente, não pôde puni-los. Então ameaçaram e os soltaram, mandando que não pregassem mais em nome de Jesus. Mas Pedro e João disseram: devemos obedecer a Deus e não aos homens. Os líderes perceberam que aquela ousadia vem de alguém que tinha convivido com Jesus. Isso mostra que Deus não depende do conhecimento humano ou da posição social. Ele usa pessoas simples que têm fé verdadeira e comunhão com Cristo. Pedro e João provaram que quando alguém anda com Jesus, até sua maneira de falar muda, bem cheia de poder, verdade e amor. Agora, indo para a idade contemporânea, outra pessoa que podemos citar aqui é o Martinho Lutero, o grande reformista do cristianismo. O Lutero era um monge agostiniano e professor de teologia na Alemanha. Estudando a Bíblia, ele entendeu que a salvação vem somente pela fé e não por obras ou dinheiro. Ele se baseou em Romanos 1,17, que está escrito: o justo viverá pela fé. No dia 31 de outubro de 1517, Lutero fixou 95 teses na porta da igreja do castelo de Wittenberg, na Alemanha. Essas teses eram críticas contra o abuso da igreja, especialmente contra a venda de indulgências conhecidas como certificados de perdão. Isso deu início à Reforma Protestante. Lutero ensinava 5 princípios conhecidos como 5 solas, do latim, escrito somente. Primeiro, somente a Escritura. A Bíblia é a única autoridade máxima da fé. Segundo, somente a fé. A salvação vem pela fé em Jesus Cristo. Terceiro, somente a graça. É um dom gratuito de Deus, não conquistado por obras. Quarto, somente Cristo. Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. E quinto, glória somente a Deus. Toda glória pertence a Deus, não aos homens ou à igreja. E essa reforma trouxe como consequência a divisão da igreja, pois a igreja católica se separou em várias denominações cristãs. Nasceram as igrejas protestantes, como Lutera, Calvinista, Anglicana e Batista. Ocorreu também a tradução da Bíblia. Lutero traduziu a Bíblia para o alemão, permitindo que o povo finalmente lesse a palavra de Deus. E também ocorreu mudanças na educação e na política. A reforma incentivou a leitura, o estudo e a liberdade de consciência. Houve também uma contra-reforma. A Igreja Católica reagiu criando o Concílio de Trento para corrigir os abusos e reafirmar suas doutrinas. Lutero é o exemplo de como agir corretamente quando o assunto é Deus, pois ele teve coragem e bateu de frente contra a Igreja Católica e fez a reforma. Lutero também era estudioso e teólogo. Ele se dedicava ao estudo bíblico e à vida com Deus. Não sei se você percebeu que até agora todas as pessoas que eu citei tinham uma vida de dedicação a Deus e de oração, pois se não tivermos comunhão com nosso Pai, Ele também não poderá estar em comunhão com a gente e nos ajudando. A conclusão que eles tinham sobre a vida. Nesse tópico, uma pessoa que eu cito em praticamente todos os vídeos e não tinha como ele ficar de fora, o apóstolo Paulo. Paulo não chegou a conhecer a Cristo, pois perseguiu os cristãos daquela época, mas depois que Jesus se encontrou com ele, Paulo passou o resto de sua vida em dedicação à obra de Deus. A maioria das cartas do Novo Testamento foi Paulo que escreveu para as igrejas que ele estava doutrinando, e Paulo chegou a uma grande conclusão em relação à vida. Ele diz: não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas eu estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece.
Paulo chegou à conclusão que Jesus, ele poderia fazer tudo. Ele aprendeu a confiar em Deus independente da situação, na escassez e na fartura, preso ou solto, feliz ou triste. E essa conclusão encaixa perfeitamente com o vídeo. Todas as pessoas se entregaram de corpo e alma para Deus para serem usadas na obra. Elas não se importavam consigo mesmas. Elas estavam dispostas a suportar tudo por Jesus e sabiam que com Ele podiam fazer tudo, mas sem Ele estavam perdidas. E Paulo também tinha esta conclusão sobre a vida e estava disposto a sofrer e morrer por Cristo. Conclusão do vídeo. Bom, se você ainda não acha que não é nada sem a presença de Deus, seu pensamento precisa ser mudado. Acabei de citar exemplos de pessoas que viveram para Deus e sofreram por isso. Eles sofreram críticas, zoações, julgamentos, agressões e alguns morreram por Jesus. Na minha opinião, se essas pessoas que eu citei morreram por Jesus e quando estavam vivos viviam só para pegar o evangelho e ganhar almas para Deus, a gente fazer devocional e a igreja e tentar ser uma pessoa boa não é fazer nada demais em relação ao que eles fizeram e ao que Cristo fez. O que eu quero dizer é que nós temos muito mais recursos do que eles tiveram naquela época. E se você acha que alguém sem a presença de Deus, meu amigo, tem coisa errada e muita oração, jejum e busca pela palavra tem que ser feita. Nós só estamos vivos porque Deus permitiu que vivamos mais um dia. E todos os nossos pecados só são perdoados porque Cristo se sacrificou por nós. E nós temos que ser gratos e entender que se Deus não tivesse amor que Ele tem por nós, nós já estaríamos condenados e perdidos. Então não somos nada sem o amor e a presença de Deus. Tudo é perda sem Ele. Pois o que aproveitaria o homem ganhar todo mundo e perder sua alma? Nós podemos ser ricos, bilionários, podemos ter tudo o que quisermos e tudo o que desejamos. Mas se nós não tivermos nosso coração centrado em Cristo, aí sim, nessa situação, nós iremos achar que somos alguém sem Deus. Então, pessoal, vamos buscar a Deus, orar, jejuar, buscar a espiritualidade e vamos estudar a Bíblia, para que a chama do nosso coração não venha se apagar e a presença de Deus não venha se afastar de nós. Vale a pena perder noites por Deus, vale a pena ser criticado, vale a pena ser julgado, vale a pena. Todos os grandes homens da Bíblia entenderam isso e tiveram uma vida digna perante os olhos de Deus. Então comece a reconhecer Deus na tua vida e entenda que sem Ele você não é nada. E agora, chegando no final do vídeo, quero divulgar um canal de um irmão, o canal do Elton Roshigaki. Ele está começando agora no YouTube e está fazendo vídeos totalmente focados na Bíblia. Então vão dar um confere lá e ajudem ele. É isso, pessoal. Esse foi o vídeo. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva para não perder os próximos vídeos e comentem aqui temas que vocês gostariam de ver. Deus abençoe e que a graça do Senhor Jesus esteja com todos. Amém.